Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para o canal 3ds CNC e nesse vídeo eu estarei dando uma continuidade à nossa série Curso Básico de PHP Módulo 2, no qual estamos falando aqui sobre estruturas de decisão, tá bom? Então, no último vídeo nós falamos sobre isso, quer dizer, eu estive falando sobre isso daqui, para que serve, quais são os operadores de comparação e também estive mostrando alguns exemplos aqui de comparações e os seus possíveis resultados, tá? Agora, nós vamos criar um novo arquivo. Então, Ctrl N. Vou colocar aqui os delimitadores do PHP. Peço para que você também tente reproduzir esse exemplo, por mais simples que possa parecer. Tá bom? Vou deixar aqui o nosso comentário, estrutura de decisão. E aqui nós vamos mostrar, estarei mostrando aqui a estrutura. Eu estarei usando o comando if, a estrutura if, ok? Então, esse if significa, deixa eu comentar aqui para a gente, se, ok? E aí a gente vai trabalhar da seguinte forma, é como se fosse uma pergunta e uma resposta, tá? A gente sempre vai usar esse se aqui como se estivéssemos perguntando. Por exemplo, se tiver isso, faça aquilo, tá bom? Se não tiver, faça aquilo outro. Tudo bem? Então, esse se, ou esse if, nós vamos utilizar como se fosse uma pergunta, tá? No sentido de uma pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, você vai colocar o if. If. Em seguida, você vai abrir e fechar o parênteses. Tá bom? Aqui no PHP, você vai utilizar a estrutura dessa forma aqui. If, abre e fecha o parênteses para não esquecer posteriormente. E em seguida, você vai utilizar esse par de chaves. Tá? Então, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Clicando dentro das chaves, você vai apertar Enter duas vezes, está vendo? Então, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Essas chaves, elas servirão para marcar o início e o final desse bloco delimitador do if. Tá? Então, aqui dentro, estaremos colocando todas as instruções relacionadas a este if. Tá? Então, eu vou fazer um teste. Conforme o resultado, estarei mostrando algumas ideias aqui dentro. Tá? Então, vamos lá testar. Por exemplo, se 1 for maior que 0, aí você vai me falar assim, claro, 1 é maior que 0. Então, você sabe que dessa comparação você vai ter um resultado verdadeiro. Ok? Lembrando, toda vez que eu utilizo o if, eu já estou verificando se o resultado que está aqui é verdadeiro. Tá? Se for verdadeiro, eu vou executar o que está dentro dessas chaves. Tá? Nesse caso é verdadeiro. Então, eu vou exibir na tela, só para a gente poder começar, verdadeiro. E caso contrário, caso essa comparação não resulte em verdadeiro, caso contrário, que é o nosso else, vamos mostrar falso. Tá bom? Então, vamos lá. O if significa se. Então, se 1 for maior do que 0, então mostre verdadeiro. Caso contrário, falso. E aquele sentido de pergunta. 1 é maior que 0? Se for sim, então faça o que está dentro dessa chave aqui. Ó. E se não for o sim? Se não for o sim, só pode ser o não. Então, faça o que está dentro dessas chaves, tá? Do nosso else. Ok? Então, se 1 for maior que 0, execute o que está dentro dessas chaves. Caso contrário, execute o que está dentro dessas chaves aqui. Tá bom? Então, temos duas respostas. Tá? A primeira para verdadeiro e a segunda para falso. Tá bom? Coloquei aqui esses textos apenas para a gente poder memorizar. Tá bom? Ctrl S salva o nosso arquivo. Vou colocar aqui o nome do arquivo de c02.php. E aí eu vou clicar em salvar. E nós já temos o arquivo salvo. Tá? Então, se 1 maior que 0, verdadeiro, se não, falso. Voltando aqui para o nosso navegador, podemos apertar F5. E aí nós temos o c02.php.
é só clicar em cima dele e nós temos aqui verdadeiro, tá bom? Então, 1 é maior que 0? Verdadeiro, ok? Agora vamos trocar aqui a ordem para ver. Ó, se 0 for maior do que 1, eu vou mostrar verdadeiro. Caso contrário, eu vou mostrar falso, tá? Então, salvando aqui o nosso arquivo, apertando Ctrl S e voltando para o navegador, podemos apertar F5. Olha lá, deu falso. Então, com base nesse teste do nosso if, nós teremos uma resposta. Caso contrário, teremos outra resposta. Então, fiz uma comparação. Resultado verdadeiro. Então, mostre o que está dentro do primeiro par de chaves. Não deu verdadeiro. Mostra o resultado que está dentro do par de chaves do else. Ok? Então, esse daqui é o nosso primeiro contato praticamente, né, aqui na nossa série, com o if e o else. Tá? Vamos fazer outros testes. Vou tirar isso aqui. Vou criar uma variável e eu vou chamar de idade. Idade igual a 18. Tá? E aí nós vamos construir o nosso teste. If. Isso aqui entrou sem querer, tá, pessoal? Então, se idade maior que 17, então olha só o nosso teste, né? Eu estou verificando. A variável idade tem um valor maior que 17? Veja, é no sentido de fazer uma pergunta mesmo, né? Então, se a idade for maior que 17, então eu digo maior de idade. E caso contrário, veja que o else sempre vem depois, tá vendo? Da chave aqui, ó, do if, né? No caso contrário, você vai ter aqui menor de idade. Ok? Então, se a variável idade tem um valor maior que 17, o que seria maior que 17? 18, 19, até o 17.1, 17.2, né? Mas é que a gente não tem o costume de contar, tipo assim, tenho 17 anos e 2 meses, né? Quando alguém pergunta a sua idade, você sempre fala, eu tenho 17, ok? Então, se a idade for maior que 17, maior de idade. Caso contrário, que é o nosso else, menor de idade. Tá bom? Então, fica aí essa dica para você. O nosso se aqui a gente interpretando sempre como uma pergunta quando estivermos verificando o nosso teste. Idade é maior do que 17? Se a resposta for sim, então executa o que está aqui dentro. E se a resposta for não? Então executa o que está aqui dentro. Tá? Então procure, né, sempre praticar exemplos parecidos com esses para você poder ir pegando o jeito e começar a se familiarizar com essa ideia do if e do else. Tá bom? Vamos fazer aqui um outro teste. Um teste mais simples, né? Por exemplo, valor. Tem 18. Né? Eu quero saber o seguinte, ó, if, né? O que tem dentro do valor é verdadeiro ou é falso? Então, eu vou testar assim, valor é igual a true. O que seria um valor igual a true? O valor é igual a um número igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Então, se o que está aqui dentro é igual a true, então eu vou mostrar na tela do usuário sim, e caso contrário, eu vou mostrar na tela do usuário não. Ok? Então, tá aí. Valor é igual a true? Sim. Por que sim, Fábio? Porque nós temos aqui na variável valor algo diferente de zero. Tá? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Eu coloquei 18. Eu estou testando. Valor é igual a true? Vamos ver? Yes. Igual. Agora, nesse caso, quando você está testando, né, se é verdadeiro ou se é falso, você não precisa colocar quer dizer, se é verdadeiro, né, você não precisa colocar esses dois iguais para ver se é verdadeiro. Basta você ter apenas a variável. Então, se eu estou testando se o que está aqui dentro é verdadeiro, só a variável já está valendo. Tá? Então, olha lá. O if ele já está testando para ver se é verdadeiro. Tá ok? Beleza, então. Então fica essa dica para você.
pratica, né? Tem vários exemplos que você pode colocar aqui, tá bom? Eu fiz o teste aqui com a idade, né? Você lembra, idade, né? Eu verifiquei se a idade é maior que 17, né? Eu poderia verificar se ela é menor, poderia verificar se é maior ou igual. Então, tem vários testes que você pode fazer aqui, tá? Se ela é exatamente igual a 17, tá? Mas o teste que eu fiz foi se a idade for maior que 17 e as respostas você pode personalizar do seu jeito, né? Maior de idade, tá? E aqui, não. Então, a idade é maior que 17, né? Se a idade for maior que 17, então maior de idade. E se não for, então não, tá? Lembrando que o texto que você coloca aqui é conforme a sua ideia, conforme o que você está testando, tá? Beleza? Então, pratica bastante, procure outros exemplos que se encaixem dentro dessa estrutura, tá? E você vai praticando até que você consiga se familiarizar com isso, tá bom? Desde já agradeço pela sua atenção, forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!